Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Amor e Gelato. Prólogo. Você já teve dias ruins, não é? Sabe aqueles em que o alarme não toca, o pão praticamente pega fogo na torradeira e você lembra tarde demais que todas as suas roupas estão encharcadas, esquecidas na máquina de lavar? Aí você entra correndo na escola, 15 minutos atrasada, rezando para ninguém notar que seu cabelo está igual ao da noiva do Frankenstein. Mas bem na hora em que senta no seu lugar, o professor berra atrasada hoje, Lina, e todo mundo olha para você. Aposto que você já teve dias assim. Todos nós temos. Mas e quanto aos dias péssimos? Aqueles tão tensos e horríveis que trituram as coisas de que você gosta só pelo prazer de cuspi-las na sua cara? O dia em que minha mãe me contou sobre Howard se encaixa perfeitamente na categoria dos péssimos, mas na época, isso era a menor das minhas preocupações. Eu tinha começado o segundo ano do ensino médio 2 semanas antes e estava voltando com minha mãe de uma consulta médica dela. O silêncio reinava dentro do carro, exceto pelo comercial no rádio com as vozes de 2 imitadores do Arnold Schwarzenegger, e embora fosse um dia quente, minhas pernas estavam arrepiadas. Naquela manhã, eu havia chegado em segundo lugar na minha primeira maratona estudantil e não conseguia acreditar em como aquilo se tornará insignificante. Minha mãe desligou o rádio. Como está se sentindo, Lina? Sua voz estava calma, mas quando olhei para ela comecei a chorar de novo. Ela estava muito pálida e magra. Como eu não tinha notado que ela emagrecera tanto? Não sei, respondi tentando manter a voz calma. Acho que estou em choque. Ela assentiu, parando no sinal. O sol fazia de tudo para nos ofuscar, e eu olhei diretamente para ele, mesmo com os olhos ardendo. Este é o dia em que tudo vai mudar, pensei. De agora em diante haverá o antes e o depois de hoje. Minha mãe pigarreou e se impertigou como se tivesse algo importante a me dizer. Lina, já contei sobre a vez em que me desafiaram a nadar num chafariz? Eu me virei para ela. O quê? Lembra que contei que passei um ano estudando em Florença? Eu tinha saído para tirar fotos com o pessoal da minha turma, e o dia estava tão quente que achei que fosse derreter. Um amigo meu, Howard, me desafiou a entrar num chafariz. Não se esqueçam de que tínhamos acabado de receber a pior notícia do mundo. A pior. Eu assustei um grupo de turistas alemães. Eles estavam posando para uma foto, e quando saí da água um deles perdeu o equilíbrio e quase caiu no chafariz comigo. Eles ficaram furiosos, então Howard gritou que eu estava me afogando e pulou na minha direção. Ela olhou para mim e deu um sorrisinho. Ah, mãe? É engraçado e tal, mas por que você está me contando isso agora? Eu só queria falar do Howard. Ele era muito divertido. O sinal abriu e ela pisou no acelerador. O quê? Pensei. O quê? O quê? O quê? Asterisco, asterisco, asterisco a princípio. Achei que a história do chafariz fosse um mecanismo de defesa, como se talvez ela achasse que falar sobre um velho amigo pudesse nos fazer esquecer aqueles 2 blocos de concreto que pendiam sobre nossa cabeça. Inoperável. Incurável. Mas então ela me contou outra história. E mais uma depois dessa. E chegou ao ponto em que ela começava a falar e depois de 3 palavras, eu sabia que ia mencionar o tal de Howard. E quando finalmente me contou o porquê de todas aquelas histórias sobre o amigo. Bem, digamos apenas que a ignorância é uma bênção. Lina, eu quero que você vá para a Itália. Estávamos no meio de novembro, e eu havia me sentado diante da cama de hospital dela com uma pilha de revistas velhas de beleza que roubara da sala de espera. Eu tinha passado os últimos 10 minutos fazendo um quiz chamado, numa escala de frio a fervente, quão sexy você é? E fiz 7 pontos num total de 10. Itália? Perguntei, meio distraída. A pessoa que fizera o quiz antes de mim gabaritou, e eu estava tentando descobrir como isso era possível. Falei que quero que você vá morar na Itália. Depois. Aquilo chamou minha atenção. Para começar, eu não acreditava no depois. Sim, o câncer da minha mãe estava progredindo exatamente do jeito que os médicos explicaram que aconteceria, mas eles não sabiam de tudo. Naquela manhã mesmo, eu tinha salvado nos meus favoritos uma matéria sobre uma mulher que subira um monte Kilimanjaro depois de vencer um câncer. E tem outra coisa, Itália? Mas por quê? Perguntei, sem ser grosseira. Era importante não contrariar minha mãe. Evitar estresse ajuda na recuperação. Quero que você fique com Howard.
O ano que passei na Itália significou muito para mim, e quero que você viva a mesma experiência. Olhei o botão para chamar as enfermeiras. Ficar com Howard na Itália? Será que tinham dado morfina demais a ela? Lina, olhe para mim. Ela usou seu tom autoritário que dizia: mocinha, eu sou sua mãe. Howard, o cara de quem você não para de falar? Sim, ele é o melhor homem que já conheci. Vai mantê-la a salvo. A salvo de quê? Eu olhei para ela, e de repente comecei a ficar ofegante. Minha mãe estava falando sério. Será que tinha algum saco de papel por ali? Ela balançou a cabeça com os olhos brilhando. Vai ser difícil. Não precisamos falar disso agora, mas queria que você ouvisse de mim mesma sobre essa decisão. Você vai precisar de alguém. Depois. E acho que ele é a melhor pessoa. Mãe, isso nem faz sentido. Por que eu iria morar com um desconhecido? Eu me levantei e comecei a vasculhar as gavetas na mesinha de cabeceira dela. Devia ter um saco de papel em algum lugar. Lina, sente-se. Mas mãe, sente-se. Você vai ficar bem. Você vai conseguir. Sua vida vai seguir em frente e vai ser maravilhosa. Não, você vai conseguir. Às vezes as pessoas se recuperam. Lina, Howard é um amigo maravilhoso. Você vai amá-lo. Duvido. E se ele é um amigo tão bom assim, por que nunca o conheci? Desisti de encontrar um saco, então me joguei de novo na cadeira e coloquei a cabeça entre os joelhos. Ela se sentou com dificuldade, depois estendeu a mão tocando as minhas costas. As coisas eram meio complicadas entre nós, mas ele quer conhecê-la. E disse que adoraria que você ficasse com ele. Prometa que vai tentar, pelo menos por alguns meses. Bateram à porta. Nós duas erguemos o rosto e vimos uma enfermeira com um uniforme azul bebê. Só vim checar como vocês estão, disse ela, cantarolando. Ou estava ignorando ou não percebeu minha expressão. Numa escala de tranquilo a tenso, o quarto estava mais ou menos 100 para 10. Bom dia. Eu estava dizendo à minha filha que ela deve ir para a Itália. Itália, repetiu a enfermeira com um suspiro. Passei minha lua de mel lá. Gelato, a Torre de Pisa, as gondolas de Veneza. Você vai adorar. Minha mãe abriu um sorriso triunfante para mim. Mãe, não. Eu não vou para a Itália de jeito nenhum. Mas, querida, você precisa ir, insistiu a enfermeira. Vai ser uma experiência única. No fim das contas, a enfermeira estava certa sobre uma coisa: eu precisava ir. Mas ninguém me deu nenhuma pista do que eu encontraria quando chegasse lá. Capítulo 1. A casa se destacava ao longe como um farol num mar de lápides. Não é possível que aquela fosse a casa dele. Provavelmente só estávamos seguindo algum costume italiano. Sempre deu uma passada no cemitério com os recém-chegados, para dar uma noção da cultura local. Só podia ser isso. Entrelacei os dedos no colo e meu estômago gelou conforme nos aproximávamos da casa. Era como ver o tubarão saindo das profundezas do oceano e vindo na minha direção. Tan. Só que eu não estava num filme. Aquilo era real, e me esperava a uma curva de distância. Não entre em pânico. Não pode ser. Sua mãe não teria mandado você morar num cemitério. Ela teria avisado. Ela teria. Ele ligou a seta, e eu perdi o fôlego. Ela simplesmente não me contou. Você está bem? Howard, a quem eu talvez devesse chamar de pai, me olhava com uma expressão preocupada. Provavelmente porque eu tinha acabado de soltar um chiado. É aqui que você... Fiquei sem palavras, então tive que apontar. Bem, sim. Ele hesitou por um instante, depois apontou para a janela. Lina, você não sabia? Sobre tudo isso. Tudo isso não chegava nem perto de descrever o imenso cemitério iluminado pelo luar. Minha avó disse que eu ficaria na propriedade de um americano. Ela contou que você administra o memorial da Segunda Guerra. Eu não achei que... O pânico escorria sobre mim como calda quente. Além disso, eu não conseguia concluir uma única frase. Respira, Lina. Você já sobreviveu ao pior. Pode sobreviver a isto também. Ele apontou para a extremidade do terreno. O memorial é aquele prédio lá. Mas no resto da propriedade ficam os túmulos dos soldados americanos mortos na Itália durante a guerra. Mas esta não é sua casa de verdade, é? É só seu local de trabalho. Em vez de responder, ele parou na entrada e senti minha última esperança se apagar junto com os faróis do carro. Não era apenas uma casa. Era um lar. Gerânios vermelhos ladeavam o caminho da entrada, e um balanço rangia na varanda, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Tirando as cruzes que cobriam os gramados ao redor, era uma casa normal num bairro como outro qualquer. Só que não era um bairro como outro qualquer, e não parecia que aquelas cruzes sairiam dali. Nunca. Eles preferem que um administrador fique aqui em tempo integral, por isso construíram esta casa nos anos 1960.
Howard tirou a chave da ignição, depois tamborilou os dedos no volante, nervoso. Sinto muito, Lina. Achei que você soubesse. Não posso nem imaginar o que está se passando pela sua cabeça agora. É um cemitério. Minha voz estava fraca como chá aguado. Ele se virou para mim sem me olhar nos olhos. Eu sei. E a última coisa de que você precisa é um lembrete de tudo pelo que passou este ano. Mas acho que vai acabar gostando. É bem tranquilo e tem uma história muito interessante. Sua mãe amava este lugar, e depois de passar quase 17 anos aqui, não consigo me imaginar morando em nenhum outro. A voz dele era esperançosa, mas eu afundei no banco com um monte de perguntas surgindo na cabeça. Se ela amava tanto este lugar, por que nunca me falou dele? Por que nunca me falou de você até ficar doente? E por tudo que é mais sagrado? Por que ela se esqueceu deste pequeno detalhe? Contar que você é meu pai. Howard absorveu meu silêncio por um instante, depois abriu a porta do carro. Vê a Moz entrar. Deixa que eu pego sua mala. Com seu 1,95 m de altura, ele contornou a traseira do carro, e eu me estiquei para a frente para observá-lo pelo retrovisor. Quem preencher as lacunas fora minha avó. Ele é seu pai. É por isso que sua mãe quis que você fosse morar lá. Eu deveria ter imaginado, mas a verdadeira identidade do bom e velho Howard era algo que minha mãe deveria pelo menos ter mencionado. Howard fechou o porta-malas, e eu me recompus e comecei a mexer na mochila, ganhando mais alguns segundos. Coloca essa cabeça para funcionar, Lina. Você está sozinha em outro país. Um verdadeiro gigante acabou de assumir que é seu pai e sua nova casa poderia ser o cenário de um filme de apocalipse zumbi. Faz alguma coisa. Mas o quê? A não ser que eu arrancasse as chaves do carro das mãos do Howard, não conseguia pensar em nenhum jeito de escapar daquela casa. Finalmente, soltei o cinto de segurança e o segui até lá. Asterisco, 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 a casa era rigorosamente normal, como se para compensar a localização. Howard deixou minha mala ao lado da porta e fomos para a sala, onde havia 2 poltronas e um sofá de couro. Vários postérios de viagem antigos estavam pendurados nas paredes, e o lugar inteiro cheirava a alho e cebola, mas de um jeito bom, é claro. Bem-vinda ao lar, disse Howard, acendendo a luz. Um novo pânico me atingiu em cheio, e ele estremeceu ao ver minha expressão. Quer dizer, bem-vinda à Itália. Estou muito feliz por você estar aqui. Howard. Oi, Sônia. Uma mulher alta com postura de gazela entrou na sala. Ela devia ser alguns anos mais velha que Howard, tinha pele cor de café e ostentava várias pulseiras douradas nos braços. Estava deslumbrante. E também surpresa. Lina, disse ela, enunciando meu nome cuidadosamente. Você chegou. Como foram os voos? Fiquei um pouco sem jeito. Será que ninguém ia fazer a gentileza de nos apresentar? Bons. Mas o último foi muito longo. Estamos muito felizes por você estar aqui. Ela sorriu para mim, e um silêncio pesado se instalou. Finalmente, eu dei um passo à frente. Então, você é a esposa do Howard? Howard e Sônia se entreolharam e quase tiveram um ataque de riso. Lina Emerson, gênio da comédia. Howard só conseguiu parar de rir alguns segundos depois. Lina, esta é Sônia. Ela é a superintendente assistente do cemitério, e trabalha aqui há mais tempo do que eu. Só alguns meses a mais, explicou Sônia, enxugando os olhos. Howard sempre me faz parecer um dinossauro. Minha casa também fica nesta propriedade, um pouco mais perto do memorial. Quantas pessoas moram aqui? Só nós 2. Agora nós 3, respondeu ele. E uns 4.000 soldados, acrescentou Sônia sorrindo. Ela estreitou os olhos para Howard, e eu olhei para trás bem a tempo de vê-lo passar o indicador freneticamente sobre a garganta. Comunicação não verbal ótimo. O sorriso da Sônia desapareceu. Lina, você está com fome? Eu fiz lasanha. Então era daí que vinha o cheiro. Estou morrendo de fome, admiti. E não estava exagerando. Que bom. Lasanha com pão de alho cheio de alho é minha especialidade. Boa! Exclamou Howard, dando um soco no ar, exageradamente triunfante. Nada como ser mimado por Sônia. É uma noite especial, então achei que deveria caprichar. Lina, acho que você vai querer lavar as mãos. Certo. Vê-o pôr a mesa, nos encontre na sala de jantar. Howard apontou para o outro lado da sala. O banheiro fica ali. Eu assenti, depois coloquei a mochila na poltrona mais próxima e praticamente fugi para o banheiro. O cômodo era minúsculo, mal tinha espaço para um vaso sanitário e uma pia. Deixei a água ficar o mais quente que consegui aguentar e esfreguei as mãos com um pedaço de sabonete que estava na borda da pia, para me livrar de qualquer vestígio da viagem. Enquanto me lavava, tive um vislumbre de mim mesma no espelho e soltei um gemido.
Eu parecia alguém que foi arrastada por 3 fusos horários. O que, para ser sincera, tinha de fato acontecido. Além das olheiras, minha pele, em geral bronzeada, estava pálida e amarelada. Meu cabelo enfim tinha conseguido desafiar as leis da física. Molhei as mãos e tentei domar os cachos, mas isso só serviu para deixá-los ainda mais desgrenhados. Acabei desistindo. E daí que eu estava parecendo um porco-espinho que tinha acabado de tomar Red Bull? Pais devem aceitar os filhos como eles são, não é? Do lado de fora do banheiro, uma música começou a tocar e a chama que era meu nervosismo se transformou numa fogueira. Será que eu precisava mesmo jantar? Talvez pudesse me esconder em algum quarto enquanto caía a ficha daquela coisa toda de cemitério. Ou não, mas meu estômago roncou em protesto e ai. Sim, eu precisava mesmo jantar. Aí está ela, disse Howard levantando-se. A mesa estava posta com uma toalha xadrez vermelha, e um rock das antigas, que eu já tinha ouvido em algum lugar, tocava no iPod perto da entrada da sala. Eu me sentei, num lugar diante deles, e Howard fez o mesmo. Espero que você esteja com fome. Sônia cozinha muito bem. Acho que essa é a verdadeira vocação dela. Agora que não estávamos mais sozinhos, ele parecia muito mais relaxado. Sônia sorriu. Nem pensar. O meu destino era morar no memorial. Está com uma cara boa. E com boa eu queria dizer deliciosa. Havia uma travessa fumegante de lasanha ao lado de uma cesta de fatias grossas de pão de alho e uma tigela de salada cheia de tomates e alfaces crocantes. Precisei de toda a minha força de vontade para não atacar a comida. Sônia cortou a lasanha e colocou um grande pedaço com queijo escorrendo no meio do meu prato. Fique à vontade para se servir de pão e salada. Bom apetito! Bom apetito! Repetiu Howard. Bom ap, sei lá o que murmurei. Assim que todos foram servidos, peguei o garfo e comecei a devorar a lasanha. Eu sabia que devia estar parecendo um animal selvagem, mas depois de um dia inteiro à base de comida de avião, não consegui me controlar. As refeições do voo pareciam vir em porções miniaturas. Quando finalmente fiz uma pausa para respirar, Sônia e Howard estavam me olhando, e ele parecia ligeiramente horrorizado. Então, Lina, o que você gosta de fazer? Perguntou Sônia. Eu peguei um guardanapo. Além de assustar as pessoas com meus modos à mesa? Howard soltou uma risadinha. Sua avó me contou que você adora correr. Ela disse que você faz uma média de 65 quilômetros por semana e que pretende praticar corrida na faculdade. Bem, isso explica o apetite. Sônia fez menção de me servir mais um pedaço e eu ergui o prato, agradecida. Você corre na escola? Corria. Eu era da equipe principal, mas perdi a vaga depois que descobrimos. Os dois ficaram me olhando sem dizer nada. Depois que descobrimos o câncer. Os treinos me tomavam muito tempo, e eu não queria ficar saindo sempre da cidade e coisas do tipo. Howard assentiu. Acho o cemitério um ótimo lugar para uma corredora. Tem muito espaço e ruas planas. Eu costumava correr aqui, antes de ficar gordo e preguiçoso. Sônia revirou os olhos. Ah, por favor, você não conseguiria ficar gordo nem se tentasse. Ela empurrou a cesta de pão de alho na minha direção. Você sabia que eu e sua mãe éramos amigas? Ela era encantadora, muito talentosa e alegre. Não, ela também não me contou isso. Será que eu tinha sido vítima de um elaborado esquema de sequestro? Será que sequestradores me dariam 2 pedaços da melhor lasanha que eu já tinha comido na vida? E se eu implorasse, será que me passariam a receita? Howard pigarreou, e isso me fez voltar a prestar atenção na conversa. Desculpem. Não. Ela nunca falou de você. Sônia assentiu com um rosto indecifrável, e Howard olhou para ela depois para mim. Você deve estar exausta. Quer ligar para alguém? Eu mandei uma mensagem para sua avó quando você chegou, mas fique à vontade para ligar para ela. Tem um plano de chamadas internacionais no celular. Posso ligar para a Didi? É aquela amiga com quem você estava morando? É, mas eu trouxe o laptop. Em vez de ligar, posso fazer um FaceTime. Talvez não funcione hoje. A tecnologia aqui na Itália não é das melhores, e nossa conexão de internet ficou lenta o dia inteiro. Chamei alguém para dar uma olhada amanhã, mas nesse meio tempo você pode usar meu celular. Obrigada. Ele se levantou da mesa. Alguém quer vinho? Sim, por favor, disse Sônia. Lina? Eu meio que ainda não tenho idade para beber. Ele sorriu. Na Itália não tem idade mínima para beber, então acho que aqui é meio diferente, mas fique à vontade. Bem, fica para a próxima. Já volto. Ele foi até a cozinha. A sala ficou em silêncio por uns 10 segundos, depois Sônia pousou o garfo no prato. Estou muito feliz por você estar aqui, Lina.
E quero que saiba que se precisar de qualquer coisa é só gritar. Literalmente. Obrigada. Fixei o olhar num ponto logo acima do ombro esquerdo dela. Adultos sempre se esforçavam demais comigo. Eles achavam que se fossem muito legais conseguiriam compensar a perda da minha mãe. Isso era fofo e horrível ao mesmo tempo. Sônia se virou para a cozinha e baixou a voz. Você se incomodaria de passar na minha casa amanhã? Quero lhe dar uma coisa. O quê? Falamos disso lá. Aproveite esta noite para se ambientar. Eu me limitei a balançar a cabeça. Ia me ambientar o mínimo possível. Não ia nem desfazer a mala. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois do jantar, Howard fez questão de carregar minhas coisas para o segundo andar. Espero que goste do seu quarto. Tem umas semanas que pintei e redecorei, e acho que ficou bem bonito. Mantenho a maioria das janelas abertas no verão, assim fica mais fresco, mas pode fechar quando quiser. Ele deixou minha mala perto da porta e falava rápido, como se tivesse passado a tarde inteira ensaiando seu discurso de boas-vindas. O banheiro é do outro lado do corredor, e coloquei um sabonete novo e shampoo lá. Avise se precisar de mais alguma coisa que compro amanhã, está bem? Ok. E como falei, a internet anda bem irregular, mas se resolver tentar, o Wi-Fi é cemitério americano. Claro. E qual é a senha? Muro dos desaparecidos. Tudo junto. Muro dos desaparecidos, repeti. O que isso significa? É uma parte do memorial. São várias placas de pedra com uma lista de nomes dos soldados cujos corpos nunca foram encontrados. Posso lhe mostrar amanhã se você quiser. Não, obrigada. Bem, estou bem cansada então. Eu me aproximei da porta. Entendendo a indireta, ele me entregou o celular e um pedaço de papel. Anotei as instruções para ligar para os Estados Unidos. Você precisa colocar o código do país e o código de área. Avise se tiver algum problema. Obrigada. Coloquei o papel no bolso. Boa noite, Lina. Boa noite. Ele deu as costas e saiu pelo corredor, e eu arrastei minha mala para dentro, sentindo os ombros relaxarem de alívio por finalmente estar sozinha. Bem, você está mesmo aqui, pensei. Você e seus 4.000 novos amigos. Havia uma chave na porta, e fiquei satisfeita ao ouvir o clique quando a tranquei. Então me virei devagar, me preparando para o que quer que Howard quisesse dizer com bem bonito, mas meu coração quase parou de bater porque, nossa, o quarto era perfeito. Uma luz suave emanava do lindo abajur dourado no criado mudo, e a cama, cheia de almofadas, parecia ser do século passado. Uma escrivaninha e uma cômoda pintadas ficavam uma de cada lado do quarto, e havia um grande espelho oval pendurado na parede ao lado da porta. Vários porta-retratos vazios ocupavam o criado mudo e a cômoda, como se esperando que eu os preenchesse. Fiquei ali observando tudo por um minuto. Era tão eu. Como era possível alguém que nem me conhecia ter montado o quarto dos meus sonhos? Talvez nem tudo estivesse perdido. E então uma rajada de vento soprou para dentro do quarto, chamando minha atenção para a grande janela aberta. Eu tinha ignorado minha própria regra: se parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira. Fui até lá e espiei pela janela. As lápides brilhavam sob o luar como dentes num sorriso sombrio e estranhamente silencioso. Nenhuma beleza poderia compensar uma vista como aquela. Saí da janela e tirei o papel do bolso. Era hora de começar a planejar minha fuga. Capítulo 2. Sadie Danis pode até ser uma das piores pessoas do planeta, mas sempre ocupará um lugar especial no meu coração. Afinal de contas, devo a ela minha melhor amiga. Eu estava começando o 7º ano. A Didi tinha acabado de se mudar de Los Angeles para Seattle, e um dia, depois da aula de educação física, ouviu Sadie comentar que algumas meninas da turma não precisavam usar sutiã. Só que na boa, estávamos no 7º ano. Só 1% da sala precisava usar sutiã. E eu, no caso, precisava menos ainda, então todo mundo sabia que ela estava falando mim. Tudo o que fiz foi ignorar Sadie, em outras palavras, enfiei minha cabeça pré-adolescente no armário, piscando para conter as lágrimas. Já a Didi empurrou a garota na saída do vestiário. Desde então ela nunca mais parou de me defender. Sai. Pode ser a Lina. A voz da Didi estava distante, como se ela estivesse segurando o celular afastado do rosto. Alô? A Didi, sou eu. Lina. Ian, sai de perto de mim. Ouvi gritos abafados e depois o que pareceu uma briga de facas entre ela e o irmão. A Didi tinha 3 irmãos mais velhos, mas não tinha nada de irmãzinha mais nova mimada. Na verdade, eles pareciam mais ter feito um pacto para tratá-la como um garoto. Isso explicava muito sobre a personalidade dela. Desculpa, disse ela quando finalmente voltou a falar comigo. O Ian é um idiota.
Passaram com o carro por cima do celular dele e agora meus pais querem que a gente divida o meu. Não me interessa o que aconteceu. Não vou dar meu número para os amigos trogloditas dele. Ah, qual é? Eles não são tão ruins assim. Nem vem. Você sabe que são. Hoje de manhã peguei um deles comendo o nosso cereal. Ele tinha despejado uma caixa inteira numa tigela e estava comendo com uma concha de sopa. Acho que o Ian nem estava em casa. Eu sorri e fechei os olhos por um instante. Se a Didi fosse uma super-heroína, seu poder seria a capacidade de fazer sua melhor amiga se sentir normal. Naquelas primeiras semanas sombrias depois do enterro, era ela quem me tirava de casa para correr e insistia que eu fizesse coisas como comer e tomar banho. Aquele tipo de amiga que a gente sabe que não merece. Espera um pouco. Por que estamos perdendo tempo falando dos amigos do Ian? Você já deve ter conhecido Howard. Abri os olhos. Meu pai, você quer dizer? Eu me recuso a chamar de seu pai. Nem sabíamos que ele existia até 2 meses atrás. Menos até. Lina, estou morrendo de curiosidade. Como ele é? Olhei para a porta do quarto. Ainda dava para ouvir a música lá de baixo, mas mesmo assim baixei a voz. Digamos apenas que preciso sair daqui. Imediatamente. Como assim? Ele é bizarro? Não. Na verdade, ele até que é legal. É tipo, alto que nem um jogador da NBA, o que me surpreende. Mas essa não é a parte ruim. Respirei fundo. A Didi precisava daquela pausa dramática. Ele é administrador de um cemitério. Ou seja, eu tenho que morar num cemitério. O quê? Eu já estava segurando o celular a uns bons 10 centímetros da orelha, esperando sua reação. Você está morando num cemitério? Ele é coveiro ou coisa do tipo? Ela sussurrou a última parte. Acho que não enterram mais ninguém aqui. Todos os túmulos são da Segunda Guerra Mundial. Como se isso melhorasse as coisas. Lina, precisamos tirar você daí. Não é justo. Primeiro você perde a mãe, e agora tem que se mudar pro outro lado do mundo e morar com um cara que de repente diz ser seu pai. E a casa dele é num cemitério. Fala sério, isso já passou dos limites. Eu me sentei à escrivaninha, virando a cadeira de costas para a janela. Juro, se eu imaginasse no que estava me metendo, teria resistido mais ainda. Este lugar é estranho. Tem lápides por todo lado, e parece que estamos muito longe da civilização. No caminho até aqui vi algumas casas pela estrada, mas fora isso parece que ao redor do cemitério não tem nada além de mato. Não acredito. Ou buscar você. Quanto custa uma passagem de avião? Mais de $300? Porque é tudo que eu tenho depois do nosso probleminha com o hidrante. Você nem bateu com tanta força. Diz isso pro mecânico. Pelo visto, ele teve que trocar o para-choque inteiro. E a culpa é toda sua. Se você não estivesse dançando que nem uma louca, provavelmente eu não teria sido obrigada a dançar também. Eu sorri e cruzei as pernas na cadeira. Se você não consegue se controlar quando toca um clássico da Britney no rádio, não é culpa minha. Mas você precisa de ajuda para pagar? Meus avós estão tomando conta do meu dinheiro, mas tenho mesada. Não, claro que não. Você vai precisar do dinheiro para ir embora da Itália. E acho mesmo que meus pais vão adorar se você voltar a morar aqui. Minha mãe acha você uma boa influência. Ela ficou um mês comentando que você coloca os pratos na lava-louças. Pois é, sou extraordinária. Não me diga. Tudo bem, vou conversar com eles em breve. Só preciso esperar minha mãe se acalmar. Ela está cuidando de um evento beneficente de futebol americano pro Ian, mas parece que está organizando um baile de debutantes. Sério, ela está super estressada. Surtou completamente ontem à noite porque nenhum de nós comeu o macarrão gratinado que ela fez. Poxa, eu gosto do macarrão gratinado dela. Aquele com atum, né? Eca, duvido. Você devia ter acabado de correr 150 quilômetros e estar morrendo de fome quando comeu. Sem falar que você não recusa comida nenhuma. Isso é verdade, admiti. Mas a Didi não se esquece de que é minha avó quem precisamos convencer. Ela está adorando que eu moro aqui. O que não faz o menor sentido. Porque ela mandou você pro outro lado do mundo para ficar com um desconhecido. Ela nem conhece o cara. Acho que ela não sabia mais o que fazer. A caminho do aeroporto ela me disse que estava pensando em ir morar com meu avô num lar para idosos. Cuidar dele está sendo pesado para ela. E é por isso que você deve morar com a gente. A Didi bufou. Não esquenta. Deixa comigo. Vou levar a avó Rachelle para comprar aquelas balas de caramelo que os velhinhos gostam e aproveito para falar que a casa dos Bennett é a melhor opção para você. Obrigada, a Didi. Ambas paramos de falar, e o som dos insetos e da música do Howard preencheu o breve silêncio entre nós. Eu queria entrar pelo celular e voltar para Seattle.
Como ia sobreviver sem minha melhor amiga? Por que você está tão quieta? O coveiro está aí? Estou no meu quarto, mas tenho a sensação de que o som se propaga nesta casa. Não sei se ele consegue me ouvir ou não. Que ótimo! Então você não pode nem falar com privacidade. Seria melhor criarmos um código para eu saber se você está bem. Diga a Azulão se estiver sendo mantida como refém. Azulão? Não deveria ser uma palavra mais comum? Droga! Agora fiquei confusa. Você disse a palavra, mas não sei se estava falando sério. Você está ou não sendo mantida como refém? Não, a Didi. Não estou sendo mantida como refém. Eu suspirei. Talvez eu seja refém apenas da promessa que fiz para minha mãe. Mas será que as promessas valem mesmo se forem feitas com base numa mentira? Sem querer ofender, mas sua mãe não foi exatamente honesta sobre por que queria que você fosse para a Itália. Eu sei. Respirei fundo. Espero que haja um motivo para isso. Talvez. Eu me virei para trás e olhei pela janela. A lua tocava a copa escura das árvores, e se eu não soubesse onde estava, teria achado a vista deslumbrante. Preciso desligar. Estou usando o celular dele e devo ter gastado uma fortuna. Tudo bem. Liga de novo assim que puder. Sério, não se preocupa. Tiraremos você daí logo logo. Obrigada, a Didi. Espero conseguir falar com você pelo FaceTime amanhã. Ou esperar ao lado do computador. Como as pessoas se despedem na Itália? Show. Tchau. Não faço a menor ideia. Mentirosa. Era você que sempre falava em viajar pelo mundo. Eles cumprimentam e se despedem com ciao. Eu sabia. Ciao, Lina. Ciao. Nossa ligação terminou e coloquei o celular na escrivaninha, sentindo um nó na garganta. Eu já estava com saudade dela. Lina? Howard. Quase caí da cadeira. Será que ele estava escutando a conversa? Eu me levantei às pressas e abri uma fresta da porta. Howard estava parado no corredor segurando várias toalhas brancas dobradas, empilhadas como um bolo de casamento. Espero não ter interrompido, disse rapidamente. Só lembrei que precisava lhe entregar isto. Eu observei seu rosto, mas estava inexpressivo como água parada. Ao que parecia, o parentesco não significava nada. Eu não sabia se ele tinha ouvido minha conversa com a Didi. Hesitei por um segundo, depois abri a porta um pouco mais e peguei as toalhas. Obrigada. E aqui está seu celular. Eu peguei na escrivaninha e entreguei a ele. Então, o que você acha? Eu enrubesci. Sobre seu quarto. Ficou ótimo. Lindo. Um grande sorriso de alívio se abriu no rosto dele. Sem dúvida era o primeiro sorriso genuíno da noite, e ele pareceu uns 50 quilos mais leve. Além disso, seu sorriso era meio assimétrico. Que bom. Ele se apoiou no batente da porta. Sei que meu gosto não é dos melhores, mas queria que ficasse bonito. Uma amiga me ajudou a pintar a escrivaninha e a comoda, e Sônia e eu encontramos o espelho numa feira de antiguidades. Putz! Comecei a imaginar Howard passeando pela Itália à procura de objetos que achava que eu ia gostar. Por que o interesse repentino? Até onde eu sabia, ele nunca tinha enviado nenhum cartão de aniversário. Não precisava ter se incomodado. Não foi incômodo nenhum. Sério. Ele sorriu outra vez, e houve um momento de silêncio longo e desconfortável. A noite inteira parecerá um encontro às cegas com alguém com quem eu não tinha nada em comum. Não, era ainda pior, porque nós tínhamos algo em comum. Só não estávamos tocando no assunto. Quando vamos tocar nesse assunto? Tomara que nunca. Howard balançou a cabeça. Bem, boa noite, Lina. Boa noite. Seus passos desapareceram pelo corredor e eu tranquei novamente a porta. Minhas 19 horas de viagem tinham me atingido bem no meio da testa, e eu estava com uma dor de cabeça insana. Já era hora de aquele dia terminar. Coloquei as toalhas em cima da comoda, tirei os sapatos e pulei na cama, jogando as almofadas para todos os lados. Finalmente! O colchão era tão macio quanto parecia, e os lençóis tinham um cheiro maravilhoso, o mesmo cheiro de quando minha mãe pendurava os nossos na corda para secar. Eu me enfiei embaixo das cobertas e desliguei o abajur. Uma gargalhada veio lá de baixo. A música continuava alta e ou eles estavam lavando pratos ou jogando uma partida barulhenta de cricket na sala. Mas não importa. Depois do dia que tive, eu poderia dormir em qualquer lugar. Eu havia acabado de cair naquela fase nebulosa, apenas ligeiramente adormecida, quando a voz do Howard me trouxe de volta à consciência. Ela é muito quieta. Meus olhos se abriram de repente. É compreensível, considerando as circunstâncias, disse Sônia. Não movi um músculo. Ao que parecia, Howard não achava que o som viajasse pelas janelas abertas. Ele baixou a voz. Claro. Foi meio que uma surpresa.
Adley era tão cheia de vida? Era mesmo, mas Lina pode surpreender você. Eu não ficaria nem um pouco surpresa se ela acabasse demonstrando um pouco do vigor da mãe. Ele soltou uma risada baixa. Vigor é uma definição interessante. Dê um tempinho a ela. Claro. Obrigado outra vez pelo jantar. Estava delicioso. O prazer foi todo meu. Estou planejando ficar no centro de visitantes amanhã de manhã. Você vai estar no escritório? Só vou dar uma passada. Queria sair cedo para levar Lina à cidade. Ótima ideia. Boa noite, chefe. Os passos da Sônia ressoaram no cascalho da entrada para carros, e logo depois a porta da frente se abriu e se fechou de novo. Eu me obriguei a fechar os olhos, mas parecia que tinha refrigerante correndo por minhas veias. O que Howard esperava? Que eu ficasse radiante por me mudar para a casa de alguém que não conhecia. Que ficasse animada por morar num cemitério. Ninguém sabia que eu não queria ir para a Itália. Eu só concordei quando minha avó apelou para você prometeu à sua mãe. E porque ele tinha que dizer que eu era quieta. Eu detestava ser chamada assim. As pessoas sempre diziam isso como se fosse algum tipo de deficiência. Como se só porque eu não contava minha vida toda logo de cara eu fosse antipática e arrogante. Minha mãe me entendia. Você pode até demorar para se soltar, mas quando se solta emana alegria. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu me virei, enfiando o rosto no travesseiro. Já fazia mais de 6 meses, e às vezes eu conseguia passar horas fingindo que estava bem sem ela, mas isso nunca durava muito. No fim das contas, a realidade era tão dura e implacável quanto aquele hidrante no qual eu e a Didi tínhamos batido. E eu teria que passar o resto da vida sem ela. Teria mesmo. Capítulo 3. Olhe, aquela janela está aberta. Deve ter alguém por ali. A voz estava praticamente no meu ouvido, e me sentei de repente. Onde eu estava? Ah, sim. No cemitério. Só que agora a luz do sol tinha invadido o lugar, e dentro do quarto fazia um calor de 890 graus, mais ou menos. Não acha que deveria ter placas informando para onde ir? Era a voz de uma mulher, com um sotaque tão forte quanto o molho barbecue. Um homem respondeu, Glória, isto aqui parece uma residência. Acho que não deveríamos estar bisbilhotando. E olá, tem alguém em casa? Tirei as cobertas e saí da cama, tropeçando em um monte de almofadas. Eu nem havia trocado de roupa antes de dormir. Estava tão cansada que nem sequer cogitei colocar o pijama. Gorjeou outra vez a mulher. Tem alguém aí? Fiz um coque para não assustar ninguém, depois fui até a janela e vi 2 pessoas que combinavam perfeitamente com suas vozes. A mulher tinha um cabelo vermelho bombeiro e vestia uma bermuda de cintura alta, e o homem usava chapéu de pescaria e carregava uma câmera enorme pendurada no pescoço. Eles estavam até de pochete. Segurei uma risadinha. Uma vez, eu e a Didi ganhamos um concurso de fantasias vestidas como turistas cafonas. Aqueles 2 poderiam ter sido nossa inspiração. Olá, disse lentamente a turista cafona da vida real. Ela apontou para mim. Você fala inglês? Eu também sou americana. Graças aos céus. Estamos procurando Howard Mercer, o superintendente. Onde podemos encontrá-lo? Não sei. Eu sou nova aqui. A vista chamou minha atenção e olhei para cima. As árvores do lado de fora da minha janela eram de um verde denso e aveludado, e o céu talvez fosse o mais azul que eu já tinha visto. Mesmo assim, eu continuava num cemitério. Repito, continuava. Eminência 1. Cemitério. A turista cafona olhou para o homem, depois outra vez para mim, colocando as mãos na cintura como quem diz, você não vai se livrar de mim assim tão fácil. Ver se ele está em casa. Ah, isso aí, disse ela. A Moz esperar lá na frente. Abri a mala e vesti uma regata e um short de corrida, encontrei meus tênis e desci. O térreo era bem pequeno, e fora o quarto do Howard. O único cômodo que eu não tinha visto era o escritório. Bati na porta só por precaução antes de entrar. As paredes eram cobertas por discos dos Beatles e fotos emolduradas. Parei para observar uma do Howard junto com algumas pessoas jogando baldes de água num elefante enorme e lindo. Ele estava de bermuda cargo e chapéu de safari e parecia o astro de algum programa de aventuras na natureza. Howard dá banho em animais selvagens. Era óbvio que ele não tinha passado os últimos 16 anos sentado com saudade da minha mãe e de mim. Desculpem, turistas cafonas. Nem sinal do Howard. Fui até a entrada, pronta para dizer aos cafonas que não podia ajudá-los, mas quando entrei na sala, dei um pulo como se tivesse pisado num fio desencapado. A mulher não apenas estava me esperando na frente, como tinha imprensado o rosto na janela e me olhava como um inseto enorme. Aqui,
murmurou ela, apontando para a porta da frente. Você só pode estar brincando. Coloquei a mão no peito. Meu coração batia 1 milhão de vezes por minuto. Eu imaginava que a vida num cemitério fosse muito mais morta. Beado um TSS. Minha primeira piada oficial de cemitério. E o primeiro revirar de olhos oficial por causa da própria piada de cemitério. Abri a porta e a mulher recuou alguns passos. Desculpe, querida. Assustei você? Parecia que seus olhos iam saltar. Ela usava uma daquelas etiquetas de identificação. Olá, meu nome é Glória. Eu não esperava que você estivesse olhando aqui para dentro. Balancei a cabeça. Sinto muito, mas Howard não está. Ele comentou que tem um escritório por aqui. Talvez vocês possam procurar lá. Glória assentiu. Aham. Bem, o problema é o seguinte, Florzinha. Daqui a apenas 3 horas o ônibus vai voltar para nos pegar, e queremos conhecer tudo. Acho que não temos tempo para ficar andando por aí à procura do Sr. Mercer. Vocês foram ao centro de visitantes? A mulher que trabalha lá deve saber onde ele está. Eu falei que devíamos ter feito isso, disse o homem. Isto aqui é uma residência. Qual é o centro de visitantes? Perguntou Glória. Era aquele prédio perto da entrada? Desculpe, eu não sei mesmo. Talvez porque na noite anterior eu estivesse apavorada demais para notar qualquer coisa além do exército de lápides me encarando. A mulher ergueu uma das sobrancelhas. Olha, detesto incomodá-la, querida, mas tenho certeza de que você conhece este lugar melhor que um casal de turistas do Alabama. Para ser sincera, não. O quê? Eu suspirei, lançando mais um olhar esperançoso para dentro de casa, mas o lugar estava silencioso como um túmulo. Credo. Segunda piada de cemitério. Parecia que eu ia ter que entrar de cabeça naquela coisa toda de morar no memorial. Então fui para a varanda e fechei a porta. Eu realmente não sei onde ficam as coisas por aqui, mas vou tentar ajudar. Glória abriu um sorriso extasiado. Graziei. Desci a escada e os dois me seguiram. Cuidam muito bem deste lugar, observou Glória. Muito bem. Ela estava certa. Os gramados eram tão verdes que pareciam pintados com tinta spray, e em praticamente todos os cantos havia um arranjo com as bandeiras italiana e americana cercadas de flores que pareciam saídas de um mágico de Oz. As lápides eram brancas e reluzentes, um pouco menos sinistras durante o dia. Mas não me entenda mal, elas continuavam sendo sinistras. Veamos por aqui. Fui em direção à rua pela qual Howard e eu tínhamos chegado. Glória me cutucou com o cotovelo. Eu e Yankee nos conhecemos num cruzeiro. Ah, não. Glória ia me contar a história deles? Dei uma olhada rápida para ela que abriu um sorriso simpático. Claro que ia. Ele tinha acabado de perder a esposa, Ana Maria. Ela era uma boa mulher, mas muito peculiar na forma de manter a casa. Uma daquelas pessoas que forram toda a mobília com plástico. Meu marido, Clint, tinha morrido alguns anos antes, então era por isso que eu e Yankee estávamos no cruzeiro para solteiros. A comida era ótima. Montanhas de camarão e sorvete à vontade. Você se lembra daquele camarão, Yankee? Ele não parecia estar ouvindo. Eu apertei o passo, e Glória fez o mesmo. Havia um monte de velhos tarados no barco, uns caras nojentos, mas por sorte eu e Yankee fomos colocados na mesma mesa no jantar. O navio nem tinha atracado e ele já tinha me pedido em casamento de tão decidido que estava. Nós nos casamos apenas 2 meses depois. Eu já estava instalada na casa dele, obviamente, mas apressamos as coisas porque não queríamos ficar, sabe? Ela fez uma pausa, me olhando como se eu entendesse tudo. O quê? Perguntei, hesitante. Vivendo em pecado, disse ela baixinho. Olhei em volta, desesperada. Eu precisava encontrar Howard ou algum lugar para vomitar. Talvez os dois. A primeira coisa que fiz foi arrancar todo o plástico da mobília. Não dá para viver com o traseiro colado na droga do sofá. Não é, Anke? O homem emitiu um som gutural. Esta viagem é como uma segunda lua de mel para nós. Passei a vida inteira querendo visitar a Itália e consegui realizar meu sonho. Você é muito sortuda por morar aqui. Muito, pensei. Fizemos uma curva e demos de cara com um pequeno prédio. Ficava ao lado da entrada principal e nele havia uma placa gigantesca dizendo Visita NS, registre-se aqui. Fácil de confundir com Visita NS. Encontre-se a casa mais próxima e gritem para quem estiver lá dentro. Acho que é aqui, falei. Eu falei, exclamou Anke para Glória. Você não falou nada. Glória bufou. Só ficou me seguindo que nem um vira-lata. Eu praticamente corri para a entrada do prédio, mas antes que conseguisse tocar a maçaneta, Howard abriu a porta e saiu. Ele usava bermuda e chinelo, como se planejasse pegar um voo para o Tahiti mais tarde. Lina,
Não achei que você já estivesse acordada. Estes dois foram procurar você na casa. Glória deu um passo à frente. Senhor Mercer, somos os Jorgensen de Mobile, Alabama. Você deve se lembrar do e-mail que mandei. Somos aqueles que queriam um tour particular especial pelo cemitério. Sabe, meu marido, Ank, tem verdadeiro amor pela história da Segunda Guerra Mundial. Conte a eles, Ank. Verdadeiro amor, repetiu Ank. Howard assentiu atenciosamente, mas os cantos de sua boca se curvaram. Bem, só existe um tour, mas tenho certeza de que Sônia ficaria feliz em guiá-los por aqui. Por que não entram para que ela comece? Glória bateu palmas. Senhor Mercer, estou vendo que você também é do Sul. De onde? Do Tennessee? Da Carolina do Sul, foi o que eu quis dizer. Carolina do Sul. E quem é esta linda jovem que veio em nosso auxílio? Sua filha? Ele não disse nem fez nada por um nanosegundo. Mas foi o suficiente para que eu percebesse. Sim, esta é Lina. E nos conhecemos ontem à noite. Glória balançou a cabeça. Deus me perdoe. Acho que nunca vi um pai e uma filha tão diferentes. Mas às vezes é assim. Eu puxei este cabelo vermelho da minha tia-avó materna. Às vezes os genes simplesmente pulam algumas gerações. Tanto eu quanto Howard olhamos para ela com ceticismo. Aquele cabelo vermelho não podia ter vindo de nenhum outro lugar que não uma caixa de tinta, mas tínhamos que admirar seu empenho. Ela estreitou os olhos para mim, depois se virou para Howard. Sua esposa é italiana? Ela pronunciou italiana. A mãe dela é americana. Lina se parece muito com ela. Lancei um olhar grato a ele. Falar no presente complicava menos as coisas, mas então me lembrei do que Howard falou para Sônia na varanda e me virei, recolhendo minha gratidão. Glória colocou as mãos na cintura. Bem, Lina, você se encaixa muito bem aqui, não é? Veja só esses olhos escuros e todo esse cabelo deslumbrante. Aposto que todo mundo pensa que você é da região. Eu não sou daqui. Só estou visitando. Ank finalmente recuperou a voz. Glória, vamos andando. Se continuarmos nessa conversa, não vamos conseguir ver o maldito cemitério. Tudo bem, tudo bem. Não precisa falar assim comigo. Veamos, Ank. Ela nos lançou um olhar conspiratório, como se o marido fosse um irmão mais novo com quem todos nós estivéssemos sendo forçados a andar, e depois abriu a porta. Vocês dois tenham um bom dia, está bem? Arrivedente. Nossa, disse Howard quando a porta se fechou. Pois é, cruzei os braços. Desculpe por isso. As pessoas não costumam ir até a casa, e em geral são um pouco menos. Ele hesitou como se achasse que podia pensar numa palavra educada para descrever os Jorgensen, mas se limitou a balançar a cabeça. Parece que você ia sair para correr. Olhei para minhas roupas. Era um hábito tão forte me vestir daquela forma que nem tinha reparado. Normalmente é a primeira coisa que faço. Como falei, fique à vontade para correr pelo cemitério, mas se quiser sair e explorar, é só atravessar aqueles portões. Só existe uma estrada, então acho que você não vai se perder. A porta do centro de visitantes se abriu e Glória enfiou a cabeça para fora. Senhor Mercer, esta mulher aqui está dizendo que o tour só dura meia hora. Eu solicitei especificamente 2 horas ou mais. Já estou indo aí. Ele olhou para mim. Boa corrida. Quando Howard se afastou, impulsivamente dei um passo à frente para poder ver os reflexos de nós dois na porta de vidro. Glória podia ser ridícula, mas não tivera receio de dizer o óbvio. Howard tinha mais de 1,80 m, cabelo louro avermelhado e olhos azuis. Eu era morena e tinha que comprar todas as minhas roupas na seção infantil. Às vezes os genes pulam algumas gerações. Não é mesmo? Asterisco, 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 saí pelos portões da frente e comecei a correr, cruzando o estacionamento de visitantes. Para que lado ir? Não importava. Eu só precisava me afastar do cemitério por um tempo. Esquerda. Não, direita. A estrada que passava pelo memorial tinha apenas 2 pistas, e me mantive na faixa de grama lateral, acelerando cada vez mais. Em geral, eu corria até esquecer os pensamentos que me perturbavam, mas aquele era muito difícil de tirar da cabeça. Por que eu não me pareço em nada com Howard? Devia ser uma daquelas coisas sem explicação, quer dizer, muita gente não se parece em nada com os pais. A Didi era a única loura da família, e eu conhecia um garoto que, quando estava no 6º ano, já era mais alto que o pai e a mãe. Mesmo assim, será que eu e Howard não deveríamos ser pelo menos um pouquinho parecidos? Continuei olhando para o chão. Você vai se adaptar bem rápido. Ele é um sujeito muito legal. Eram palavras da minha avó, que até onde eu sabia não conhecia Howard. Pelo menos não pessoalmente.
Um enorme ônibus azul passou em alta velocidade, lançando uma rajada de ar quente no meu rosto, e quando olhei para cima, perdi o fôlego. Que droga é? Eu estava correndo pelo cenário do cardápio de um restaurante italiano? Era tão idílico. A estrada era ladeada por árvores e serpenteava levemente entre casas e prédios rústicos, pintados em cores suaves. Colinas em vários tons surgiam ao longe e havia vinhedos de verdade atrás de metade das casas. Então aquela era a Itália da qual as pessoas falavam. Dava para entender porque o lugar encantava tanta gente. Outro veículo apareceu correndo atrás de mim, buzinando alto e me arrancando do meu momento de admiração da beleza italiana. Eu me afastei da rua e me virei para olhar para trás. Era um carrinho vermelho que parecia estar se esforçando muito para parecer mais caro do que na verdade era e que diminuiu a velocidade quando se aproximou de mim. O motorista e o passageiro tinham cabelo escuro e uns 20 e poucos anos. Quando nos encaramos, o motorista sorriu e começou a buzinar outra vez. Ei, calma. Eu nem estou no seu caminho, murmurei. Então ele pisou no freio com força, como se tivesse conseguido me ouvir, depois parou bem no meio da estrada. O outro cara, talvez 1 ou 2 anos mais velho, abriu a janela do banco de trás com um grande sorriso no rosto. Ciao, bela. Cosa fai stasera? Balancei a cabeça e voltei a correr, mas o motorista avançou alguns metros, parando ao meu lado na estrada. Que ótimo! Depois de 4 anos de corrida, eu conhecia muito bem aquele tipo de cara. Não sei quem disse a eles que sair para correr sozinha era um código para quero ouvir cantadas. Eu tinha aprendido que falar não estou interessada não bastava. Eles simplesmente achavam que eu estava me fazendo de difícil. Atravessei a estrada e me virei na direção do cemitério, parando um segundo para apertar os cadarços. Depois, respirei fundo e ouvi o tiro imaginário de uma pistola dando a largada. Corre! Eles soltaram um grito de surpresa. Dove vai? Nem olhei para trás. Com a motivação certa, eu conseguia correr mais rápido que qualquer um, mesmo homens italianos em latas velhas vermelhas. Eu até escalaria uma cerca se fosse preciso. Quando cheguei ao cemitério, os caras tinham passado por mim mais 2 vezes e depois desistiram, e eu tinha quase certeza de que até minhas pálpebras estavam suando. Howard e Sonia, de costas para o portão, se viraram depressa quando me ouviram, provavelmente porque eu parecia um lobisomem asmático. VOC voltou rápido. Está tudo bem? Perguntou Howard. Eu fui perseguida. Por quem? Um carro cheio de caras. Ah, eles só devem ter se apaixonado, disse Sonia. Calma aí. Um carro cheio de caras perseguiu você? Como eles eram? Howard contraiu o maxilar e olhou para a estrada como se estivesse pensando em ir até lá com um taco de beisebol ou coisa do tipo. Aquilo meio que compensou ela é muito quieta da noite anterior. Balancei a cabeça, enfim recuperando o fôlego. Não foi nada demais. Da próxima vez, fico dentro do cemitério. Ou pode correr atrás do cemitério, sugeriu Sonia. Há um portão que dá para os fundos do terreno. Deve ser ótimo se exercitar naquelas colinas, e a paisagem é linda. Além disso, não haveria carros para persegui-la. Howard ainda parecia furioso, então mudei de assunto. Onde estão os Jorgensen? Sonia sorriu. Houve um pequeno conflito. Eles optaram por fazer o tour sozinhos. Ela apontou para o outro lado do cemitério, onde Glória caminhava com Anke por uma fileira de lápides. Seu pai estava me dizendo que quer levá-la para jantar em Florença hoje à noite. Howard assentiu, finalmente relaxando o rosto. Achei que podíamos ver o Duomo e depois comer uma pizza. Será que eu deveria saber o que era aquilo? Fiquei meio sem jeito. Se eu dissesse sim, estaria concordando com o que sem dúvida seria um jantar constrangedor só com Howard. Se dissesse não, provavelmente ficaria presa ali no mesmo cenário. Pelo menos daquele jeito eu teria a oportunidade de ver a cidade. E o Duomo? Seja lá o que isso fosse. Tudo bem. Ótimo. Ele parecia animado, como se eu tivesse falado que queria muito ir. Assim vamos ter a chance de conversar sobre as coisas. Eu me contraí. Será que eu não merecia uma espécie de prazo de carência antes de ter que lidar com qualquer que fosse a grande explicação que Howard me reservara? Só estar ali já era demais para mim. Eu me virei para limpar o suor da testa, torcendo para que não percebessem como eu estava contrariada. Vê-o voltar para casa. Comecei a me afastar, mas Sonia correu atrás de mim. Você se importaria de passar lá em casa antes? Tem uma coisa que era da sua mãe e eu gostaria de lhe entregar. Dei um passo para o lado, colocando mais uns 15 centímetros entre nós. Desculpa, mas preciso muito tomar um banho. Pode ficar para outra hora? Ah, ela franziu as sobrancelhas. Claro, avise quando tiver 1 minuto.
Na verdade, eu poderia, obrigada. A gente se vê. Comecei num trote, sentindo o olhar da Sônia em mim quando me virei de costas. Eu não queria ser grosseira, mas também não queria de jeito nenhum o que ela tinha para me entregar. As pessoas estavam sempre me dando coisas que haviam pertencido à minha mãe, sobretudo fotos, e eu nunca sabia o que fazer com elas. Eram como lembranças da minha vida anterior. Olhei para o cemitério e suspirei. Eu não precisava de mais nenhum lembrete de que as coisas tinham mudado. Capítulo 4. Assim que entrei, fui direto para a cozinha. Achei que se eu perguntasse, Howard faria o discurso mi casa, su casa, provavelmente em italiano, então em vez de perguntar, ataquei a geladeira. As duas primeiras prateleiras estavam cheias de coisas como azeitonas e mostardas gourmet, que dão um sabor a mais, mas não são a comida em si, então olhei as gavetas, finalmente encontrando um pote que parecia iogurte de cocô e um pão maçudo. Fiquei arrasada por não encontrar nenhuma sobra da lasanha. Depois de devorar metade do pão e quase lamber o fundo do pote de iogurte, de longe o melhor que já tinha tomado, vasculhei os armários até encontrar uma caixa de granola cujo rótulo dizia chocolate ou bingo. Eu identificava a palavra chocolate em qualquer língua. Comi uma tigela enorme de granola, depois limpei a cozinha como se fosse a cena de um crime. E agora? Bem, em Seattle, eu provavelmente estaria me arrumando para ir à piscina com a Didi ou talvez pegando a bicicleta na garagem e exigindo que fossemos tomar um daqueles milkshakes triplos de chocolate que praticamente me mantinham em pé. Mas ali, eu não tinha nem internet. Banho, falei em voz alta. Era algo para fazer. E além disso, eu estava mesmo precisando. Subi, peguei a pilha de toalhas no meu quarto e fui para o banheiro. Era muito limpo, como se Howard o esfregasse toda semana com água sanitária. Talvez fosse por isso que ele e minha mãe não tinham dado certo. Ela era incrivelmente bagunceira. Uma vez encontrei na mesa dela um pote de macarrão tão velho que tinha ficado azul. Azul. Fechei a cortina do box, mas não tinha a menor ideia do que fazer em seguida. O chuveiro era pequeno e parecia frágil, e sob ele havia duas torneiras com as letras C e F, calor e frio, congelante e fervente. Eu liguei o F e deixei a água jorrar por alguns instantes, mas quando coloquei a mão sob o jato, estava gelada. Ok. Talvez o C? Exatamente o mesmo resultado ou meio grau mais quente. Soltei um gemido. Será que aquele probleminha com a tecnologia aqui na Itália incluía chuveiros gélidos? E que escolha eu tinha? Depois de viajar um dia inteiro e de fazer um dos treinos de velocidade mais difíceis da minha vida, eu precisava muito tomar um banho. Quando em Roma, trinquei os dentes e entrei. Frio, frio. Ah! Peguei um frasco de alguma coisa na borda da banheira e esfreguei no cabelo e no corpo, enxaguando e saindo de lá o mais depressa possível. Depois peguei a pilha inteira de toalhas e comecei a me enrolar como uma múmia. Bateram a porta e eu congelei. De novo. Quem é? Sou eu, Sônia. Vê, você está bem aí dentro? Fiz uma careta. Estou. Só tive uns problemas com a água. Não tem água quente aqui? Tem, só que demora um pouco. Na minha casa, às vezes preciso deixar o chuveiro ligado por uns bons 10 minutos antes de ficar numa temperatura boa. C significa caldo, ou seja, quente. Balancei a cabeça. Bom saber. Olhe, desculpe incomodá-la de novo, mas eu só queria dizer que deixei o diário na sua cama. Fiquei paralisada. O diário? Espera, eu devia ter ouvido mal. Talvez ela só tivesse dito, o aquário. Um aquário seria um presente muito gentil. E se eu fosse dar um aquário para alguém, sem dúvida o colocaria na Lina. Está me ouvindo? Eu trouxe o diário que, só um minuto, gritei. Tudo bem, ela claramente dissera diário, mas não significava que era algum diário em especial. As pessoas dão diários para as outras o tempo todo. Eu me enxuguei e me vesti depressa. Quando abri a porta, Sônia estava no corredor segurando um vaso com flores. Você me deu um diário novo? Perguntei, esperançosa. Bem, na verdade é velho. É um caderno que pertencia à sua mãe. Eu me apoiei no batente da porta. Está falando de um caderno grande de couro cheio de fotos e coisas escritas? Sim, exatamente ele. Ela franziu a testa. Você já viu antes? Ignorei a pergunta. Achei que você só ia me dar uma das fotos dela, ou coisa do tipo. Na verdade, eu tenho uma foto, mas está pendurada na parede do quarto de hóspedes e não quero me desfazer dela. É um close do Muro dos Desaparecidos. É linda. Você deveria passar lá para ver. Ao que parecia, o Muro dos Desaparecidos era muito importante por ali. Por que você ficou com um dos diários dela? Minha pergunta soou como um interrogatório policial, mas ela apenas assentiu. Ela o enviou para o cemitério em setembro.
Não havia nenhum bilhete e o pacote não estava endereçado a ninguém, mas quando o abri, reconheci na hora. Quando morava no cemitério, ela levava aquele diário para todo canto. Morava no cemitério? Enfim, pensei em entregar para o seu pai, mas sua mãe sempre foi uma espécie de tabu. Sempre que eu tocava no nome dela, ele ficava: "O quê?" Ela suspirou. Foi difícil para ele quando ela foi embora. Muito difícil. E mesmo depois de todos esses anos, eu tive medo de trazer o assunto à tona. Enfim, fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.